Vou te provar que Jesus nunca cobrou dinheiro por seu ministério, mas igrejas inventaram um sistema comercial que transforma fé em negócio lucrativo. E quando você descobrir o contraste, vai entender por que Cristo expulsaria a maioria das denominações de hoje. Porque Jesus exerceu ministério completamente gratuito, zero cobrança por milagres, zero taxa por ensinos, zero preço por salvação, zero campanha de arrecadação, e não é coincidência, é princípio sagrado. Jesus estabeleceu que bênçãos espirituais devem ser compartilhadas gratuitamente, nunca comercializadas por lucro. Demonstrou através de exemplo que ministério autêntico é desinteressado financeiramente. Por isso, quando você questiona por que igreja moderna cobra por tudo, dízimos, campanhas, produtos, eventos, líderes religiosos ficam nervosos. Porque se descobrir que Jesus odiava a comercialização do sagrado, vai perceber como foi enganado. Estou falando de uma perversão tão completa dos princípios de Cristo, que igreja comercial representa exatamente o oposto do que Jesus estabeleceu. O Jesus que disse, de graça recebestes, de graça dai. Faria o quê com igrejas que vendem bênçãos? O Cristo que expulsou comerciantes do templo reagiria como a denominações que transformaram fé em produto? Hoje vou te mostrar exatamente como Jesus operou sem cobrar nada. Porque igrejas inventaram cristianismo comercial. E como o ministério autêntico é incompatível com cobrança financeira. Prepare-se para descobrir que igreja que cobra contradiz completamente o exemplo de gratuidade que Jesus demonstrou. O primeiro contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está na cura gratuita versus ministério pago. Jesus curou multidões sem jamais exigir pagamento, mas igrejas inventaram um sistema onde milagres custam dinheiro. E isso deveria despertar indignação. Se Jesus curou gratuitamente, por que igrejas cobram por curas? Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, possessos, sem jamais estabelecer sistema de cobrança. Cada milagre foi exercício de compaixão gratuita, não serviço comercial. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus ordenou explicitamente que ministério de cura seja gratuito. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, não estabeleceu cobrança pelo milagre da multiplicação. Compartilhou a abundância divina sem exigir contribuição financeira. Jesus nunca condicionou cura ao pagamento de taxa, contribuição de dízimo ou participação em campanha financeira. Poder divino operava independente de capacidade econômica. Igrejas inventaram ministério pago porque curas gratuitas não geram receita para sustentar organizações denominacionais caras e salários pastorais exorbitantes. Aproximou-se dele um leproso e, adorando-o, disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Cura imediata, gratuita, motivada por compaixão. A gratuidade das curas de Jesus estabeleceu que poder sobrenatural genuíno não pode ser comercializado. Cobrar por milagres perverte natureza divina. Jesus curou ricos e pobres igualmente. Poder divino não discriminava baseado em capacidade de pagamento, status social ou contribuição financeira. E curava a todos. Jesus não selecionava quem curar baseado em critério econômico. Ministério era universalmente gratuito. A cura gratuita que Jesus proporcionou contrasta devastadoramente com igrejas modernas que vendem ungüentos, águas, sal e objetos ungidos por dinheiro. Igreja inventou objetos milagrosos, porque milagres gratuitos de Jesus não sustentam comércio religioso que gera lucro para a liderança.
Sistema justifica cobrança através de ofertas de gratidão. Mas Jesus demonstrou que ministério autêntico espera gratidão, não pagamento. O contraste entre curas gratuitas que Jesus realizou e ministério pago que igrejas inventaram revela a comercialização do sagrado que Cristo odiava. Você está buscando cura no Jesus que curou gratuitamente ou em sistema que inventou cobrança por milagres que contradiz exemplo de Cristo? Jesus curou milhares sem cobrar um centavo. Estabelece que qualquer ministério que cobra por curas contradiz modelo fundamental que Cristo demonstrou. O segundo contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está no ensino gratuito versus educação teológica paga. Jesus ensinou massas sem cobrar por conhecimento espiritual. Mas igrejas inventaram seminários caros e cursos pagos. E isso deveria despertar questionamento. Se Jesus ensinou gratuitamente, por que igrejas cobram por educação bíblica? Jesus ensinou no monte, nas sinagogas, à beira-mar, em casas, sempre gratuitamente. Nunca estabeleceu sistema de mensalidade, matrícula ou taxa de inscrição. E abrindo a sua boca, os ensinava. Jesus compartilhava conhecimento divino livremente com qualquer pessoa disposta a ouvir, independente de condição financeira. Quando Jesus enviou os 12, instruiu: de graça recebestes, de graça dai. Ordenou que conhecimento espiritual seja transmitido gratuitamente. Jesus nunca condicionou o ensino ao pagamento de taxa educacional, compra de material didático ou participação em programa pago de discipulado. Igrejas inventaram educação teológica paga, porque ensino gratuito não gera receita para sustentar infraestrutura educacional cara e salários professorais. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus ofereceu ensino como descanso gratuito, não como produto comercializável. A gratuidade do ensino de Jesus estabeleceu que revelação divina não pode ser monopolizada através de sistemas educacionais que cobram por acesso. Jesus ensinou analfabetos, pescadores, cobradores de impostos, prostitutas. Conhecimento espiritual era democraticamente acessível, não elitisticamente caro. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele virtude que curava a todos. Jesus compartilhava poder através de ensino, sem discriminação econômica. O ensino gratuito que Jesus proporcionou contrasta devastadoramente com seminários que cobram milhares por educação teológica. A igreja inventou institucionalização educacional porque ensino gratuito de Jesus não justifica a construção de universidades teológicas caras. Sistema justifica mensalidades através de qualidade educacional, mas Jesus demonstrou que o ensino mais poderoso da história foi completamente gratuito. O contraste entre ensino gratuito que Jesus ofereceu e educação paga que igrejas inventaram revela a comercialização do conhecimento sagrado. Você está aprendendo com Jesus, que ensinou gratuitamente, ou pagando por educação, que contradiz modelo de gratuidade que Cristo estabeleceu? Jesus ensinou multidões sem estabelecer mensalidades. Estabelece que qualquer cobrança por educação bíblica contradiz princípio fundamental de gratuidade. O terceiro contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está na alimentação gratuita versus comercialização de eventos. Jesus alimentou multidões sem cobrar por comida, mas igrejas inventaram eventos pagos e vendas lucrativas. E isso deveria despertar revolta. Se Jesus alimentou gratuitamente, por que igrejas vendem alimentação espiritual? Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas sem estabelecer cobrança pelo milagre da provisão. Compartilhou a abundância divina livremente, e todos comeram e saciaram-se. Jesus garantiu que ninguém ficasse com fome por incapacidade de pagar.
Provisão divina era universalmente acessível. Quando Jesus realizou segunda multiplicação para 4.000 pessoas, novamente não estabeleceu sistema de pagamento por alimentação milagrosa. Jesus nunca organizou evento onde cobrava ingresso por participar de milagre de multiplicação. Poder provedor operava através de compaixão gratuita. Igrejas inventaram eventos pagos porque alimentação gratuita não gera receita para sustentar infraestrutura denominacional cara e lucro organizacional. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Jesus alimentou por compaixão, não por oportunidade comercial. A gratuidade da alimentação que Jesus proporcionou estabeleceu que provisão divina não pode ser comercializada através de eventos que cobram por bênçãos. Jesus alimentou pessoas sem verificar capacidade de pagamento, status denominacional ou contribuição prévia para ministério. Graça operava livremente. Dai-lhes vós de comer. Jesus ordenou que discípulos alimentassem multidão gratuitamente, estabelecendo padrão de ministério provedor desinteressado. A alimentação gratuita que Jesus realizou contrasta devastadoramente com igrejas que vendem comida em eventos, bazares e campanhas lucrativas. Igreja inventou comercialização alimentar porque milagres gratuitos de provisão não sustentam negócios denominacionais que geram lucro. Sistema justifica vendas através de sustento ministerial. Mas Jesus demonstrou que ministério autêntico provê sem cobrar por provisão. O contraste entre alimentação gratuita que Jesus realizou e comercialização que igrejas inventaram revela a perversão da generosidade divina. Você está sendo alimentado pelo Jesus que proveu gratuitamente ou por sistema que inventou cobrança por bênçãos que Cristo ofereceu livremente. Jesus alimentou famintos sem vender comida, estabelece que qualquer cobrança por eventos ou alimentação contradiz modelo de provisão gratuita. O quarto contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está na salvação gratuita versus cristianismo comercial. Jesus ofereceu vida eterna gratuitamente, mas igrejas inventaram um sistema onde salvação parece custar dinheiro. E isso deveria despertar alerta. Se Jesus ofereceu salvação de graça, por que igrejas a condicionam a contribuições? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus estabeleceu salvação como presente gratuito, não produto comercializável. Jesus nunca condicionou salvação ao pagamento de dízimo, participação em campanha financeira ou capacidade de contribuição econômica. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus ofereceu água da vida gratuitamente a qualquer pessoa, independente de condição financeira. Quando Jesus conversou com mulher samaritana, ofereceu água viva gratuita. Não estabeleceu sistema de cobrança por vida espiritual. Igrejas inventaram condicionalidade financeira porque salvação gratuita não gera dependência econômica que sustenta organizações denominacionais. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jesus citou profecia que enfatiza a gratuidade absoluta das bênçãos espirituais. A gratuidade da salvação que Jesus ofereceu estabeleceu que vida eterna não pode ser comprada, vendida ou condicionada à performance financeira. Jesus salvou o ladrão na cruz sem exigir contribuição prévia. Demonstrou que salvação opera independente de capacidade econômica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus garantiu salvação baseada em fé, não em contribuição financeira. A salvação gratuita que Jesus ofereceu contrasta devastadoramente com igrejas que fazem salvação parecer dependente de fidelidade financeira. Igreja inventou condicionalidade econômica
porque salvação genuinamente gratuita não cria dependência financeira de fiéis. Sistema justifica cobrança através de demonstração de fé. Mas Jesus demonstrou que fé salvadora não se expressa através de dinheiro. O contraste entre salvação gratuita que Jesus ofereceu e condicionamento financeiro que igrejas inventaram revela comercialização da graça. O quinto contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está na expulsão do comércio versus transformação de templos em negócios. Jesus violentamente expulsou vendedores do templo, mas igrejas inventaram comercialização sistemática do sagrado. E isso deveria despertar indignação. Se Jesus expulsou o comércio, por que igrejas o promovem? E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus rejeitou categoricamente comercialização no ambiente sagrado. Jesus fez açoite de cordas e expulsou violentamente todos que vendiam no templo. Demonstrou ódio físico por comercialização do sagrado. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. Jesus identificou comerciantes como ladrões que pervertiam propósito sagrado. Quando Jesus limpou o templo segunda vez, repetiu violência contra comércio. Demonstrou que oposição à comercialização era princípio inflexível. Igrejas inventaram comercialização porque rejeitam o exemplo violento de Jesus contra a transformação de ambiente sagrado em negócio lucrativo. E não consentia que alguém transportasse algum vaso pelo templo. Jesus proibiu até a atividade comercial indireta no ambiente dedicado a Deus. A expulsão violenta dos comerciantes estabeleceu que Jesus considera comercialização do sagrado como profanação que merece confronto físico. Jesus não negociou com comerciantes, não estabeleceu regulamentação, não cobrou taxa, expulsou completamente qualquer atividade comercial. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus destruiu infraestrutura comercial para impedir retorno do comércio. A expulsão dos comerciantes que Jesus realizou contrasta devastadoramente com igrejas que vendem produtos, livros, CDs e souvenirs religiosos. Igreja inventou comercialização interna porque rejeita aplicar exemplo de Jesus, que violentamente opôs qualquer venda no ambiente sagrado. Sistema justifica vendas através de sustento ministerial. Mas Jesus demonstrou que comércio no templo é roubo que merece expulsão violenta. O contraste entre expulsão do comércio que Jesus realizou e comercialização que igrejas promovem revela desobediência direta ao exemplo de Cristo. Você está adorando no templo que Jesus limpou do comércio ou em ambiente que inventou vendas que Cristo violentamente rejeitou? Jesus expulsou comerciantes do templo, estabelece que qualquer comércio em ambiente religioso contradiz diretamente a ação violenta que Cristo realizou. O sexto contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está na rejeição de honrarias versus criação de sistemas lucrativos de reconhecimento. Jesus rejeitou ofertas financeiras para manter integridade, mas igrejas inventaram títulos e posições que geram renda, e isso deveria despertar reconhecimento. Se Jesus rejeitou honrarias lucrativas, por que igrejas as criaram? Jesus rejeitou tentativa de fazê-lo rei, posição que proporcionaria riqueza e privilégios materiais. Retirou-se quando a multidão quis coroá-lo. Conhecendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, retirou-se outra vez para o monte, ele só. Jesus fugiu de oportunidade de poder lucrativo.
Quando Satanás ofereceu todos os reinos do mundo, Jesus rejeitou instantaneamente. Demonstrou que posições de poder temporal são tentações satânicas. Jesus nunca estabeleceu sistema de doações para sustento pessoal, ofertas especiais para honrá-lo ou campanhas para financiar ministério. Igrejas inventaram sistemas de honrarias, porque Jesus, que rejeita lucro, não sustenta organizações que dependem de reconhecimento financeiro para operar. As raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus escolheu pobreza voluntária em vez de aceitar honrarias lucrativas. A rejeição de Jesus às honrarias estabeleceu que ministério autêntico evita posições que geram benefício financeiro através de reconhecimento. Jesus nunca criou títulos, cargos ou posições que justificassem recebimento de recursos financeiros através de reconhecimento ministerial. Não busco a minha glória. Jesus rejeitou qualquer forma de honra que pudesse ser convertida em vantagem material ou financeira. A rejeição de honrarias que Jesus demonstrou contrasta devastadoramente com igrejas que vendem títulos, ordenações e reconhecimentos por dinheiro. Igreja inventou o sistema de títulos, porque Jesus, que rejeita honrarias, não permite construção de hierarquias que geram renda através de posição. Sistema justifica títulos através de reconhecimento ministerial. Mas Jesus demonstrou que ministério genuíno evita honrarias que proporcionam benefício. O contraste entre rejeição de honrarias que Jesus demonstrou e sistema lucrativo que igrejas inventaram revela a busca por benefício que Cristo rejeitou. Você está seguindo Jesus, que rejeitou honrarias lucrativas, ou sistema que inventou títulos e posições que geram renda através de reconhecimento? Jesus rejeitou honrarias financeiras, estabelece que qualquer sistema que gera renda através de títulos ou posições contradiz exemplo de Cristo. O sétimo e último contraste devastador entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram está na realidade chocante. Jesus destruiria igrejas comerciais atuais. O Cristo que expulsou comerciantes faria revolução contra denominações que transformaram fé em negócio. E isso deveria despertar confronto final. Se Jesus aparecesse hoje, ele demoliria sistema comercial que igrejas construíram. Jesus destruiria mega-igrejas que funcionam como shopping centers, vendendo produtos religiosos para fiéis que buscam bênçãos espirituais. O Cristo que fez açoite destruiria lojas dentro de igrejas que vendem livros, CDs, roupas e objetos ungidos por pastores comerciantes. Jesus confrontaria ministérios que vendem água ungida, sal abençoado, óleo de Israel e lenços com oração por preços exorbitantes. Tirai daqui estas coisas. Jesus gritaria ao ver templos transformados em locais de venda, onde fé virou produto comercializável. Jesus açoitaria pastores que enriquecem vendendo produtos espirituais para fiéis vulneráveis que buscam milagres através de objetos pagos. O Salvador, que disse, de graça dai, destruiria campanhas financeiras que condicionam bênçãos ao pagamento de valores específicos. Jesus expulsaria líderes que transformaram ministério em negócio lucrativo que explora necessidades espirituais para gerar riqueza pessoal. Minha casa será chamada casa de oração. Jesus confrontaria a transformação de templos em centros comerciais disfarçados de espiritualidade. Jesus destruiria sistema inteiro que permite igrejas funcionarem como empresas que vendem salvação, cura, prosperidade e milagres. O mestre que odiava a comercialização eliminaria denominações que lucram através de venda de bênçãos que ele ofereceu gratuitamente. Jesus confrontaria cristãos que justificam comércio religioso através de versículos distorcidos que contradizem seu exemplo de gratuidade. Apartai-vos de mim,
vós que praticais iniquidade. Jesus rejeitará muitos que comercializaram fé em seu nome, mas traíram princípios fundamentais. Os 7 contrastes entre o que Jesus fez e o que igrejas inventaram são: Jesus curou gratuitamente, versus igrejas cobram por curas. Jesus ensinou gratuitamente versus educação paga. Jesus alimentou gratuitamente versus eventos pagos. Jesus ofereceu salvação grátis versus condicionamento financeiro. Jesus expulsou comércio versus igrejas o promovem. Jesus rejeitou honrarias versus sistemas lucrativos, e Jesus destruiria igrejas comerciais atuais. Se esta exposição revelou que Jesus nunca cobrou dinheiro, mas igrejas inventaram cristianismo comercial, se você reconhece que tem sido enganado por sistema que vende o que Cristo ofereceu gratuitamente, deixe nos comentários: Jesus nunca cobrou dinheiro. Compartilhe esta verdade com cristãos que pagam por bênçãos que Jesus ofereceu de graça. Jesus operou com gratuidade absoluta em cada aspecto do ministério: cura, ensino, alimentação, salvação. Igrejas modernas comercializaram tudo que Cristo ofereceu livremente. Sistema inventou o cristianismo comercial porque gratuidade de Jesus não gera receita para sustentar organizações bilionárias que líderes construíram. A questão não é se igrejas precisam de recursos para operar. É se devem vender bênçãos espirituais que Jesus ofereceu gratuitamente. Se Jesus nunca cobrou dinheiro, você está sendo enganado por sistema que inventou comercialização que Cristo violentamente rejeitou. Igrejas inventaram cobrança porque modelo gratuito de Jesus não sustenta impérios denominacionais que dependem de receita comercial. Você está pronto para seguir Jesus, que nunca cobrou nada, em vez de sustentar sistema que inventou comercialização que contradiz tudo que Cristo demonstrou?